Boa tarde, povo. Vamos concluir então o estudo da circunferência. Recordo que até agora nós vimos que uma circunferência de centro num certo ponto e raio, um determinado raio, por exemplo, colocar a circunferência novamente neste ponto, no ponto 4, 3 e de raio 3. Esta circunferência é um nojo, é o que há. Então, esta circunferência tem a equação, portanto, como está centrada no ponto 4, 3, tem a equação geral x² mais y² mais... Agora pensem, a equação reduzida é x menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual ao raio, que é 3, ao quadrado, ou seja, 9. Quando desenrolamos aqui, x², aqui y². Depois, menos 8x menos 8x. Agora aqui, y menos 3, dobro do produto do primeiro pelo segundo, mais y², menos 6y, menos 6y. E o resto são termos independentes. Daqui vem 16, daqui vem 9 e isto tudo igual a 9. Os 9 cortam e, portanto, mais 16 igual a 0. Esta é a equação geral desta circunferência. Ora bem, há três possibilidades. Dado um ponto qualquer, dado uma circunferência e dado um ponto qualquer, há três possibilidades. Ou o ponto está dentro da circunferência, ou o ponto está sobre a circunferência, ou o ponto está fora da circunferência. Como é que nós vemos se um ponto está dentro da circunferência? Bom, podemos calcular a distância desse ponto. A maneira mais simples e mais intuitiva é calcular a distância desse ponto ao centro. Se a distância do ponto ao centro, for mais pequena do que o raio, o ponto está dentro da circunferência. Portanto, será um ponto dentro da circunferência. Se a distância for exatamente igual ao raio, C não é a circunferência, C é o centro. Se a distância do ponto ao centro for exatamente igual ao raio, o ponto está na circunferência. Afinal, essa é a definição de circunferência. São todos os pontos cuja distância ao centro é igual ao raio. Portanto, se o ponto tiver aqui uma distância exatamente igual ao raio, o ponto está sobre a circunferência. Pelo contrário, se a distância for maior do que o raio, o ponto está fora da circunferência. Então, são as três possibilidades. Se a distância do ponto for maior que o raio, então é um ponto exterior à circunferência. Tem muito que saber, é muito fácil pensar um bocadinho e é muito fácil ver qual é a posição relativa de um ponto em relação a uma circunferência. Ok. Um exemplo. Determine a posição relativa entre a circunferência. Determine a posição relativa entre a circunferência de equação
x quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 2y mais 6 igual a 0. Portanto, determine a posição relativa da circunferência de equação geral, esta que aqui está, e o ponto P de coordenadas 2, 1. Se vocês repararem, isto que aqui está, é a mesma coisa que uma equação reduzida com o raio do lado de dentro, não é? É ou não? Se temos 0 deste lado, reparem, quando vocês fazem x menos x centro ao quadrado mais y menos y centro ao quadrado, isto é a distância do ponto ao centro. Y menos y centro ao quadrado. Isto que aqui está é a distância do ponto ao centro ao quadrado. E vocês obrigam a que seja igual ao raio ao quadrado. A equação geral é isto, mas com o raio passado para este lado. Então fica x menos xc. Outra maneira de pensar. Y menos yc ao quadrado menos r quadrado igual a 0. Ora, se um ponto, isto que aqui está, é a distância do ponto ao centro. Distância do ponto ao centro tem que ser igual ao raio. Na verdade, distância do ponto ao centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Se esta distância do ponto ao centro for maior do que o raio ao quadrado, ele é um ponto exterior. Ora, se isto é maior do que o raio ao quadrado, passando para este lado, a distância do ponto ao centro menos o raio ao quadrado tem que ser maior do que 0. Então, outra forma de pensar é a seguinte. Olhando para a equação geral, recordem, se a distância do ponto ao centro for menor que o raio, o ponto era um ponto do círculo, portanto era um ponto interior. Se eu levantar isto ao quadrado, é o mesmo que ter distância do ponto ao centro ao quadrado menos, ou melhor, menor do que o raio ao quadrado. Passo para o lado de cá e é o mesmo que ter, ou seja, é o mesmo que ter distância do ponto ao centro ao quadrado menos o raio ao quadrado menor do que 0. Ora, isto que aqui está é isto que aqui está. Isto que aqui está, esta parte aqui, como vocês passaram o raio para o lado de lá, o raio ao quadrado para o lado de lá, é esta forma que aqui está. Então, se a equação geral, em vez de dar 0, der menor do que 0, claro, a equação geral, substituindo pelo ponto, colocando o ponto, porque vai ser a distância do ponto ao centro, está tudo escondido aqui. Se for menor do que 0, é um ponto interior. Vamos ver se dá menor do que 0. Claro, se isto der exatamente igual a 0, portanto, se a distância do ponto ao centro, ponto qualquer, xy, ao centro, for exatamente igual a r, que logicamente é o mesmo que ter a distância do ponto ao centro menos r igual a 0, a chamada equação geral, com quadrados, porque aqui se levantar, se isto é igual a r, se eu levantar ao quadrado deste lado é igual a r quadrado, e isto, menos r quadrado, é
a famosa a equação geral. Isto é exatamente a equação geral. É claro, se a distância do ponto ao centro for igual ao raio, é um ponto da circunferência. Bom, e claro, a outra possibilidade é que a distância do ponto ao centro seja maior do que r, e nesse caso o que vamos ver é que d2PC menos r2 vai dar maior do que zero. Então vamos olhar para o ponto. Este ponto aqui, vamos ver se ele valida a equação da circunferência. Se ele validar a equação da circunferência, ele é um ponto da circunferência. Então fica 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 6 vezes 2 menos 2 vezes 1 mais 6. Ou seja, 4 mais 1 menos 12 menos 2 mais 6. Ora, os positivos, 4 e 6, 10, 11, menos 14. Então deu menos 3. Portanto, isto vai ser menor do que 0. E estamos nesta situação. Quando substituímos, se dá igual a 0, é porque a distância é a mesma, portanto é um ponto de circunferência. Se dá menor do que 0, é porque a distância é mais pequena e, portanto, é um ponto interior. Se desse positivo, concluíamos que era um ponto exterior. Ponto exterior. Qual era a outra forma de fazer? Qual era a outra forma de fazer? A outra forma de fazer era talvez mais intuitiva, ou pelo menos precisavam de menos coisas. Era completar aqui os quadrados, x² menos 6x mais y² menos 2y, passava para o lado de lá, menos 6, não é? Não mexi nada, limitei-me a arranjar isto aqui e passar... Ora, isto fica x menos 3 ao quadrado. Portanto, falta aqui 9. Falta aqui 9, completo com 9. 9, 9. E aqui falta x mais... Ora, menos 2y é y menos 1 ao quadrado. Portanto, falta aqui o quadrado deste, que é 1 mais 1. Ou seja, igual a menos 6 mais 9, 3. 3 mais 1, 4. Então, olhando para aqui, o centro é o ponto 3, 1. E o raio é 2. Ok? Então, localizamos. Na verdade, o que fizemos foi completar quadrados. Dá um pouco mais de trabalho. Não é assim tão mais trabalhoso. Mas pode ser realmente mais chato em algumas situações. Mais aborrecido de fazer. Só que agora temos o centro. Então agora podemos determinar a distância do ponto ao centro. Vai ser então a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Ora, ΔX, o centro é este. 2 menos 3. 2 menos 3. Estamos a fazer a distância deste a este. ΔX, 2 menos 3 ou 3 menos 2. Vou colocar 3 menos 2, que é mais fácil de fazer. 3 menos 2 ao quadrado. E agora 1 menos 1. 1 menos 1 ao quadrado. Ou seja, raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, portanto, raiz quadrada de 1, que é 1. Então, quer dizer que a distância do ponto ao centro é 1. Ora, o raio é 2. Portanto, a distância do ponto ao centro é menor do que o raio. Resposta, ponto interior. Ok? Interessante, não é? Duas formas de fazer. Uma primeira forma, substituindo na própria equação geral e vendo se dá 0, pertence à circunferência. Se der menor do que 0, está do lado de dentro. Se der maior do que 0, está do lado de fora. Ou então, olhando para aqui, completando quadrados, determinando o centro e o raio, fazendo a distância do ponto ao centro e concluindo que é um ponto interior, porque a distância do ponto ao centro é inferior ao raio. Ora bem, naturalmente, o que se pensa a seguir é, e a geometria analítica? E a geometria analítica
Também permite determinar, por exemplo, se uma reta é tangente, se uma reta é uma reta interna, portanto, secante, não é? Se uma reta é secante a uma circunferência. Se, pelo contrário, uma reta é uma reta exterior. Sim. Então, vamos lá. Posição relativa. Neste caso, era a posição relativa entre um ponto e uma circunferência. Agora vamos para as 3 situações possíveis de posição relativa de uma reta em relação a uma circunferência. E sempre em termos de geometria analítica. Então, quais são as 3 possibilidades? Primeiro caso, reta secante. Primeiro caso, reta secante. Tem uma circunferência e a reta corta em 2 pontos. Portanto, esta reta é uma secante. Segundo caso, tangente. Neste caso, ser tangente vai ser qualquer coisa deste tipo assim. Tangente. E, finalmente, o último caso, que é, terceiro caso, exterior. Uma reta exterior a uma circunferência. Ok? Ok. A maneira mais simples de pensar, eu quando estive a reler isto, porque isto é uma coisa muito básica e não é algo que prenda muita atenção de um matemático, eu pensei logo, bem, isto vai ser resolvido da maneira óbvia. Mas, curiosamente, o vosso livro propõe 2 formas de resolver, sendo que uma é, evidentemente, qualquer pessoa normal no cérebro pensaria, e a outra é um pouco mais complexa, envolve um pouco de álgebra, mas também tem interesse. Depois, olhando aqui para a resolução, eu percebo que aqueles de vocês que forem mais tarde fazer alguma coisa de decente com matemática e física, por aí fora, é conveniente aprenderem a resolver da outra maneira também. Então, da maneira mais simples é esta. Se vocês calcularem a distância entre a reta, portanto, a reta tem uma determinada equação, não é? A reta tem uma equação do tipo AX mais BY mais C igual a 0. Então, se vocês tiverem o centro, vocês determinam a distância. Entre o centro e a reta, se recordam, esta distância era calculada como AXC mais BYC, porque as coordenadas do centro vão ser naturalmente x centro, y centro. Então fica esta distância igual a AXC, distância igual a AXC mais BYC mais C da reta. Atenção que isto são informações que vêm da equação geral da reta. Fecha o módulo sobre, isto não é realmente necessário, raiz de A² mais B². Ora bem, se esta distância, se o ponto é um ponto, se esta distância aqui for inferior ao raio, a reta tem que cortar em 2 pontos a circunferência. Se a distância da reta ao centro for inferior ao raio, é porque a reta corta a circunferência em 2 pontos e, portanto, é secante. Neste caso, quanto é que vale a distância? Bom, a distância xc yc sobre raiz de A² mais B². Então, se isto for igual ao raio, é um ponto tangente. E claro, o último caso, que é este, o último caso, naturalmente, esta distância
AXC mais BYC mais C sobre raiz de A quadrado mais B quadrado tem que ser maior do que o raio. Isto é a forma mais simples de pensar. A forma mais simples de pensar para resolver o problema. A, XC, BC, isto dá a distância. Isto dá a distância da reta. Ora, se a reta é uma reta exterior, isto que aqui está é a distância, e isto que aqui está é o raio. Isto que aqui está é a distância, isto é a distância, isto é o raio. E claramente D maior do que R, aqui D igual a R e aqui D inferior a R, em que D é a distância do centro à reta. Bom, mas há outra forma de fazer. Portanto, esta aqui é relativamente intuitiva. Claro que tem que saber o centro e tem que saber o raio, portanto vão ter que completar os quadrados na equação geral da circunferência. Mas há outra forma de fazer utilizando diretamente a equação geral. Então vamos lá, fazer um exemplo para entenderem. E quando entenderem fica fácil. Então vamos lá. Primeiro exemplo. Está aqui na página 78. Qual é a posição relativa da reta? Exemplo 1. Desculpa, exemplo 8. Exemplo 8. Qual a posição relativa da reta x menos y mais 4 igual a 0 e da circunferência x quadrado mais y quadrado e x quadrado menos 2x menos 4y menos 4 igual a 0. E vocês reconhecem aqui uma circunferência e reconhecem aqui uma reta dada na sua equação geral. Ora, eu posso perguntar-me quais são os pontos de interseção das duas, diretamente. Como é que se calcula um ponto de interseção? Pois, fazendo a interseção, vou resolver os pontos que verificarem esta equação e também verificarem esta, são os pontos que são solução deste sistema. X quadrado mais y quadrado menos 2x menos 4y menos 4 igual a 0. E começo corajosamente a resolver este sistema. Vou tirar x. Então, x igual a, passa tudo para o lado de lá, y menos 4. Então, já tenho x, substituo em baixo. Fica y menos 4 ao quadrado, mais y quadrado, menos 2, e agora é x, y menos 4, menos 4y, menos 4 igual a 0. Agora, reparem, esta equação que aqui está é uma equação em y. Ok? É uma equação que nós sabemos resolver. É uma equação de grau 2. É uma equação de grau 2. Vamos desenrolá-la e deixá-la na sua forma de grau 2. Vamos pensar, isto aqui desenrola e dá y quadrado menos 8y mais 16 menos 2y, 2 vezes 4 mais 8 e aqui menos 4y menos 4 igual a 0. O que permite escrever, ora, y quadrado, há aqui outro y ao quadrado, esqueci-me, não é? Faltou este y ao quadrado aqui, mais y ao quadrado. Y ao quadrado, menos 8y mais 16, mais y ao quadrado, portanto, 2y ao quadrado, em y, menos 8y menos 2y dá menos 10y menos 14y, e o termo independente vai ser 16, 16 mais 8, 24, 24 menos 4, 20, igual a 0. Dá para dividir por 2, e, portanto, fica y quadrado
menos 7y menos 10 igual a 0. Magnífico. Então, este sistema está-nos a conduzir a uma quadrática de grau 2. Claro, são todas quadráticas, são de grau 2. Está-nos a conduzir a uma quadrática. E vocês recordem-se da quadrática A igual a 1, B igual a menos 7, C igual a 10 e vamos calcular o delta, chamado binómio discriminante. Então o que é que o delta nos dizia? O delta dizia-nos, se o delta fosse positivo, tinha duas soluções. E claro, se eu tenho dois y, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que tenho dois pontos. Tenho duas soluções. Se o delta fosse igual a 0, o que é que significava? Significava que havia só uma solução. Se só há uma solução, a reta é tangente. E claro, se o delta fosse negativo, não havia nenhuma solução. Não havendo nenhuma solução, quer dizer que o sistema não tem solução, não há nenhum ponto de interseção. Interessante, não é? Porque o problema acaba aqui. Quanto é que vale o delta? O delta vale 49 menos 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. Ou seja, 9. Então, resposta. A reta é tangente. Porquê? Porque delta igual a 9 é maior do que 0. Vou colocar aqui uma aspa. Qual delta? Perguntará quem tiver a corrigir isto. O delta que vocês acabaram de encontrar aqui. Já agora, não precisam de continuar. Não necessitam continuar. Mas, se quisessem continuar, como é que seria a continuação? A continuação era y igual a mais ou menos y igual a 7 mais ou menos a raiz de 9 sobre 2. Ou seja, 7 mais 3 sobre 2 que dá 5 e 7 menos 3, porque a raiz de 9 é 3, 7 menos 3 que é 4 dá 2. Então fica o O aqui. Então y igual a 5 ou y igual a 2. Porque é 7 menos 3, 4. 4 a dividir por 2, 2. Então, quando y igual a 5, venho aqui, fica x menos 5 mais 4 igual a 0. E aqui fica x menos 2 mais 4 igual a 0. E, eu nem queria continuar, mas... Ok, dá 2 pontos, não é? Logo, vai ser y igual a 5 e aqui 5 menos 4 dá menos 1, fica x igual a 1, porque passa para o lado de lá, ou y igual a 2 e aqui em cima 2 positivo, x igual a menos 2. E então, vocês acabaram, inclusive, de determinar os pontos de interseção. Quais são os pontos de interseção? São os pontos de coordenadas 1, 5 e o ponto menos 2, 2. São os dois pontos em que a reta corta, a circunferência. Mas, pensem bem, o problema acabou aqui, porque a pergunta era, determine a posição relativa desta reta e desta circunferência. E só olhando para o delta, eu já sei afirmar que ela é uma reta secante, que é uma reta que corta em 2 pontos, porque vai haver 2 soluções, eu já não preciso saber quais elas são, porque a pergunta era simplesmente, não era qual é a posição relativa e determina os pontos de interseção, era só qual é a posição relativa. Portanto, o problema acabou realmente aqui e nada disto é necessário para responder à pergunta. E geralmente é assim. Quando vocês fazem a interseção de uma reta com uma circunferência, como esta é simples, vocês tiram uma das variáveis, x ou y, substituem na quadrática de baixo e a quadrática fica só em x ou só em y. E depois a quadrática há de ter um delta e olhando para esse delta decidem se a posição é secante, tangente ou exterior. Muito bem. E para concluir, a posição de duas circunferências. Então, novamente, a posição de duas circunferências tem agora aqui várias minuências. Qual é a posição de duas circunferências, uma em relação à outra?
Quantos casos vamos ter? Isto, daquelas coisas que, se a pessoa tentar decorar isto, está ferrado, mas é fácil de entender. Então, primeiro caso. Circunferência interior à outra. Uma circunferência interior à outra. Uma circunferência é interior à outra. Por exemplo, assim. Então, o que é que vocês podem afirmar com toda a certeza? Se uma circunferência é interior à outra. O que é que podem afirmar com toda a certeza? Podem afirmar com toda a certeza que a distância entre os centros, a distância entre C1 e C2, é inferior ao raio, não é? A distância entre C1 e C2... Vamos tentar escrever isto com mais rigor aqui, mas de certeza que eu posso afirmar que a distância de C1 a C2 é inferior ao raio. Eu, em vez de escrever a distância de C1 a C2, vou escrever simplesmente C1 C2. Eu não fui ensinado assim, mas vocês aprenderam assim. Vocês aprenderam que o segmento de reta C1 C2 tem uma barra em cima. Isto é o segmento de reta. E se vocês não colocarem o segmento, isto aqui é para vocês a distância de C1 a C2. Então, aproveitando, eu sei que não é muito inteligente escrever isto. Vocês vão se desentender com outros matemáticos ou com outras pessoas que estudarem matemática do Japão, dos Estados Unidos. Isto na Europa, pelo menos na França, não se usa assim. Mas pronto, já que aqui se usa, vamos aproveitar o que há. Não gosto da ideia, mas venha ela. Está feito C1, C2 tem que ser inferior ao raio. Primeira condição, imediatamente, a distância entre os centros tem que ser inferior ao raio. Mas aí alguém já se lembrou. Espera lá, professor. Mas, por exemplo, se eu tiver assim e assim, não é? A distância entre os centros é inferior ao raio. Eu vou escrever aqui raio 1, que é o raio da maior. Inferior ao raio, está a dizer o raio da maior, R1. E esta vai ter aqui um R2. Portanto, esta tem R1 e esta aqui tem R2. Se a R2, se a circunferência 2 está dentro da circunferência 1, mas aqui também temos que o R, estão a ver o R1, a distância entre os centros é menor do que R1? Pode ser. A distância entre os centros pode ser menor do que R1. Por exemplo, assim. E não é interior. Então não basta isto. Não basta que a distância entre os centros seja menor do que R1. É preciso que a distância entre os centros mais o R2, pensem, a distância entre os centros mais o R2, ou seja, C1, C2, e aqui tem que somar o R2, seja inferior a R1. Seja inferior ao R1. Ou seja, daqui até aqui, mais o raiozinho da segunda, não pode passar o raio da maior. Ahá! Então, o que eu devia ter escrito era a distância entre os centros mais o R2 tem que ser inferior a R1. Então é isso que eu vou escrever, melhorando aqui. Então, a distância entre os centros, C1, C2, tem que ser menor do que R1 menos R2. Então, para que uma circunferência seja interior à outra, é preciso que a distância entre os respectivos centros seja mais pequena do que o raio da maior menos o raio da menor. O raciocínio foi mais intuitivo, a distância entre os centros mais o raiozinho menor do que o raiozão. Ou seja, a distância entre os centros mais o raiozinho menor do que o raiozão. E, claro, matematicamente fica mais elegante assim. Mas isto é mais cerebral, mais intuitivo. Vou deixar ficar aqui, com uma linda fórmula, mas o raciocínio foi levado lá assim. Bom, segunda possibilidade, segundo caso. Ela ser uma tangente interior. O que é uma tangente interior? Uma tangente interior é uma situação assim.
tangente interior é isto. Ela toca assim. Este é o centro 1, este é o centro 2. E agora o que é que vocês têm? Bom, em vez de menor, vão ter igual, não é? A distância mais o raiozinho é igual ao raiozão. Ou seja, C1, C2 mais o raiozinho é igual ao raiozão. Então a fórmula é, onde era menor, agora é igual. Ou seja, C1, C2 mais o raiozinho menor do que o raiozão, portanto é raiozão menos raiozinho. Ora, a tangente interior... Ok. Vocês pensarão assim. Tangente interior. Então e se o raiozão for mais pequeno que o raiozinho, né? Podíamos pensar nisso. Portanto, neste caso, primeiro caso, eu estou sempre a considerar a C1 como a que tem o maior raio e a C2, a segunda circunferência, a que tem o menor raio. Se eu não dissesse isso, tinha que colocar aqui um módulo. Se fosse ao contrário, ou seja, se eu não estivesse interessado em saber qual das duas tem o maior raio. Porque aí poderia ser a C1 interior a C1 interior a C2. E neste caso, quem tinha o raiozão era a C2. Portanto, se eu não disser nada, esta fórmula que aqui está, sem módulo, era se o R1 maior do que o R2. Maior ou igual, não é? Maior ou igual. Funcionava em ambos os casos. Bom, segunda possibilidade, terceira possibilidade, aliás, tangente exterior. Como é que seria uma tangente exterior? Era uma coisa deste tipo. C1 e agora C2. Ok? Temos aqui C2. E mais uma vez temos Rzão, R1, e temos aqui Rzinho. Na verdade, não importa muito. O que nós temos que ter de certeza é que um raio mais o outro é igual à distância entre os centros. Então, a fórmula é simples aqui, não tem nada que saber. Temos que ter que a distância entre os centros vai ser igual a R1 mais R2. Este tangente exterior, C1, C2 igual a R1 mais R2. É de todas as possibilidades a mais simples. Para que elas sejam tangentes exteriores, a distância entre os centros tem que ser um raio mais o outro. E tangente exterior. E se elas forem secantes? Se elas forem secantes, ainda há mais uma possibilidade, que é elas serem uma exterior à outra. Não vai caber aqui no quadro, mas vamos para o quarto caso. Se elas forem... Trocar o quarto com o quinto caso aqui do livro. No livro vai chamar quinto caso, mas eu vou chamar aqui o quinto caso. Exteriores. Uma e outra. Exteriores. Está faltando aqui espaço. Esta mais pequena. Esta mais pequena. Então, C1
C2. Quais são aqui as condições para que uma circunferência seja exterior à outra? É lógico, raiozinho, ou raiozão mais raiozinho, mais pequeno do que a distância. Portanto, a fórmula seria C1, C2, maior, a distância entre os centros, maior do que a soma dos raios. Isto são os primeiros 4 casos. Interior, tangente interior, tangente exterior e exterior. Mais simples talvez este aqui. Para elas serem tangentes exteriores, a distância entre os centros tem que ser a soma dos raios. Para uma ser exterior à outra, a distância entre os centros tem que ser maior do que a distância entre os raios. Aqui é mais complicado. Uma para ser interior à outra, a distância entre os centros tem que ser mais pequena que a diferença dos raios. Aqui é igual, não é? Mantive o sinal de menor, mas é igual. Não pode ser a mesma coisa, não é? Aqui tanto faz R1 menos R2, que eu coloquei módulo, como R2 menos R1, não é? Vou deixar ficar R1 menos R2. A distância entre os centros é igual à diferença dos raios. Se vocês colocarem o maior menos o menor, dá positivo. Se colocarem o menor menos o maior, dá negativo. Mas quando colocam o módulo, volta a positivo. E por isso é que se coloca aqui o módulo, porque não temos a certeza se o R1 é maior do que o R2. Mas se o R1 for maior do que o R2, isto é positivo e o módulo desaparece. O módulo está aqui para que a fórmula funcione sempre, independentemente dos valores de R1 e de R2. Então, como estão a ver, o que é que vocês vão fazer? Dadas as duas circunferências, vão calcular a distância entre os centros e vão calcular a diferença dos raios ou a soma dos raios para saber a situação. A quinta situação, que é talvez a mais interessante, vamos olhar para ela em particular. Qual é a quinta possibilidade? A quinta possibilidade é que elas não sejam nem tangentes, nem interiores, nem exteriores. Então serão o quê? Serão deste tipo, secantes. Uma assim e a outra assim. Está aqui. Isto aqui é o Rzinho, R2. Este que aqui está é o Rzão. Está um nojo. Este está um manojo. Temos então aqui a distância. Isto aqui é a distância entre os centros. Isto aqui é o Rzinho, ou Rzão, aliás. E este aqui é o Rzinho. Vou mudar isto com outra cor. Este é o raio 1 e este é o raio 2. Estou a sobrecarregar o desenho e fazê-lo feio. Estou fazendo o desenho feio. E claro, C1 e C2. Então, para que elas sejam secantes, elas vão se encontrar aqui neste ponto e neste ponto, o que é que nós temos que ter? Bom, logicamente temos que ter R1 mais R2, que é R1 mais R2, tem que ser menor que quê? R1 mais R2 tem que ser maior do que a distância entre os centros. Tem que ser maior que a distância entre os centros. Porquê? Porque se ele for igual à distância entre os centros, se o R1 mais o R2 for a distância entre os centros, elas vão ser tangentes. Portanto, R1 mais R2
tem que ser maior que a distância entre os centros, que é para esta passar por dentro desta. Eu acho que sim. Eu estou aqui a seguir a minha intuição, mas é suficiente isto? Ok? Então, C1, vamos aqui escrever, C1, C2 é menor do que R1 mais R2. É suficiente? Não é suficiente. Porquê? Porque se a distância entre os centros é maior do que a soma dos raios, ainda podemos ter o quê? Então, vamos pensar. A distância entre os centros maior que a soma dos raios. Estou a pensar numa situação patológica em que a distância entre os centros maior que a soma dos raios. Será que ela pode estar aqui dentro? Não. A situação é esta assim. Puxar aqui para fora. Por exemplo, colocar o segundo centro aqui. C2. Deixa, por exemplo, este raio aqui, um raio de 3. E uma distância aqui de 10. E esta muito pequenina. Por exemplo, de raio 1. Vejam, a distância entre os centros é 10. É mais pequena? Não. Não dá. É errado este raciocínio. Tenho que pensar numa situação patológica em que isto não funcione, que não seja suficiente que a distância entre os centros seja menor do que a soma dos raios. Então, tento puxá-la cá para dentro. Puxá-la para aqui, por exemplo. Distância entre os centros menor... aqui exatamente. Exatamente. Então, vamos colocar esta situação patológica. Verifica-se isto e ela não é secante. Assim, por exemplo. Por exemplo, aqui 2, 2 e aqui 1. 1, aqui. Ok. A distância entre os centros é 2. É menor do que a soma dos raios? É, porque isto é 4, 4 mais 1, 5. Ou seja, 2 é mais pequeno do que 5. E ela não é secante. A distância entre os centros, que é 2, é menor do que a soma dos raios, que é 4 mais 1. Então, o que é que falhou aqui? Foi que isto não é maior do que R2 menos R1. Ou R1 menos R2. Então, tem que se verificar as duas coisas. Por um lado, tem que se verificar isto. Se a distância entre os centros maior que a diferença dos raios quer dizer que não é interior, é isso. Não é interior, porque é maior do que a diferença dos raios, e também não é exterior, porque a diferença entre os centros não é menor do que a soma dos raios. Então, ela para ser secante é a mesma coisa que não ser exterior. O que é que significa não ser exterior? Quer dizer que C1, C2 não é menor do que R1 menos R2, mais R2.
Portanto, não é exterior, quer dizer que a diferença entre os centros, a distância entre os centros, não é mais pequeno. Para ela ser exterior, o que é que nós tínhamos? Tínhamos que a distância entre os centros, C1, C2, tinha que ser maior do que R1 mais R2. Portanto, se não é maior do que R1 mais R2, é menor do que R1 mais R2. Porque não maior é o mesmo que menor. Bom, menor ou igual? Menor ou igual? E não é exterior e, por outro lado, não é interior. Ora, o que era ser interior? Para ser interior, tinha que ser C1, C2 menor, C1, C2 menor do que R1 menos R2. Mas não é menor. Ora, se não é menor, é o mesmo que ser maior. Portanto, é maior ou igual, mas o caso igual dá patológico, não é? Se a diferença entre os raios igual a zero, os raios são iguais e dá uma situação... A maior ou igual que zero também funciona. Então, C1, C2 maior do que R1 menos R2, e cá está a justificação para esta fórmula. Dirão assim, vamos decorar essas fórmulas? Não, vamos pensar. Em cada caso, pensem. Em cada caso, pensem. Isto é o quinto caso, que é as retas serem secantes, as circunferências serem secantes. Duas circunferências são secantes se C1, C2 menor do que R1 mais R2, quer dizer que não é exterior, e maior do que R1 menos R2, que quer dizer não é interior. Como é lógico, se não é interior nem é exterior, é secante. A alternativa é ser igual, C1, C2 igual a R1, R2, nesse caso é tangente exterior. E aqui ser igual a R1 menos R2, com o sinal de igual aqui, é tangente interior. Então esta fórmula está 100% correta. Fazer um exercício e fechar. Então, determina a posição relativa, é o exercício 15, exercício resolvido 15. Determina a posição relativa das circunferências x² mais y² igual a 49 e x² mais y² menos 6x menos 8y menos 11 igual a 0. Aqui é completar quadrados, não tem nada que saber. Aqui é x menos 0 ao quadrado, y menos 0 ao quadrado igual a 7 ao quadrado. Portanto, C1 é o ponto 0, 0 e o R1 é igual a 7. Completamos os quadrados aqui e fica x menos x² menos 6x mais y² menos 8y mais igual a 11. Então vamos completar. Aqui vai ser x menos 3. Aqui vai ser y menos 4 igual a... Vamos descobrir. Bom, o 11 é de certeza. Agora, 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Portanto, mais 9,
mais 16. Ou seja, 20, 36. Então, x², x menos 3 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, igual a 36. Ou seja, C2 está no ponto 3, 4, e o raio 2 é 6. Conclusão. Quanto é que é a distância entre os centros? Vamos calcular C1, C2, que é a raiz quadrada de ΔX ao quadrado, mais ΔY ao quadrado. Ou seja, 0 menos 3, 0 menos 3 ao quadrado, mais 0 menos 4 ao quadrado. Ou seja, 9 mais 16, ou seja, 25, ou seja, 5. Então quer dizer que não é exterior. Pelo menos exterior não é? Porque a distância entre os centros é menor do que a soma dos raios. Ora, a soma dos raios é 7 mais 6, que é 13. Então não é exterior. Para não ser interior, nós temos que ter, por um lado, C1, C2 menor do que R1 mais R2 e tem que ser maior do que R1 menos R2. É isso? É, não é? Isto aqui é 5. Isto aqui é 6 mais 7. E aqui é 6 menos 7. Então, é esta situação aqui. 6 menos 7 é menos 1. E o módulo de menos 1 é 1. 1 menor do que 5, menor do que 13. Esta fórmula é válida. Então são secantes. Ok? Esta tem raio 7, esta tem raio 6. Então quer dizer que a distância entre os centros, que deu 5, é menor do que a soma dos raios. Então quer dizer que não é exterior. Não é exterior, pode ser interior. Se for interior, a distância entre os centros não é maior do que R1 menos R2. Como ela realmente é maior do que R1 menos R2, também não é interior. Têm dúvidas? Eu tenho. Então, como tenho dúvidas, vou fazer o boneco. Vou fazer o boneco aqui no meio. Primeira circunferência. Centro em 0, 0 e raio 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta circunferência. E esta? Centro em 3, 4. Um, 2, 3, 4. 1, 2, 3. E raio quanto? Raio 6. Ora, se o raio 6 vai até aqui, isto aqui é 3, vai até aqui, e isto vai até 13, não é? Mais ou menos assim. Então, correto. O nosso raciocínio está correto, uma vez que uma tem centro em 0, 0 e raio 7, e a outra tem centro em 3, 4 e raio 6, e cá está. Elas cruzam-se neste ponto e neste ponto, portanto são circunferências secantes uma à outra. Interessante, não é? Bom, fiquem bem, está encerrado o estudo da circunferência, que era realmente a parte talvez mais difícil deste capítulo de Geometria Analítica. Na manhã veremos as cónicas em geral, muito brevemente, um vídeo breve
breve, não, um vídeo de resumo das cónicas, uma vez que elas, a sério, vão ser estudadas no ensino superior. Fiquem bem, até amanhã.